Boa noite. Vou deixar só um aqui, né? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um episódio do Conexão 2020. Hoje nós vamos falar sobre o tarô, mitos e verdades do tarô. Então vamos lá, convidando todo mundo aqui. Já vou aqui aproveitar para ir chamando as pessoas, né? Nossos convidados, para assistir essa live maravilhosa. Vamos aqui. Boa noite para quem está entrando. Boa noite para quem está vendo depois essa live. Com toda a luz, todo amor, toda a proteção dos anjos e arcanjos, da nossa mãezinha, Nossa Senhora. Cadê? Vamos lá. Marie, boa noite. Aham, nossa maravilhosa já está aqui. Vamos lá. Tassiana, Fran, boa noite. Sil, deixa eu. Olá, Ô, Mauro, boa noite. cadê? Maria de Lourdes. Vamos convidando o pessoal aí, gente. Vamos aproveitar esses poucos minutinhos iniciais para ir chamando todo mundo. Vamos falar hoje, já fixei ali, mas vou repetir aqui que a gente vai falar sobre o tarô, desmistificar algumas coisas, algumas situações que as pessoas falam, que o tarô é coisa de diabo, que vai para o inferno queimar na fogueira, que o tarô vai dizer que eu vou morrer, e se disser que eu vou morrer, o que é que eu vou fazer? Não vou, tenho medo. Então vamos aqui desmistificar o tarô. Vamos lá. Dona Darilda, boa noite. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, Raul. Raul, boa noite. Eu Deixa vou eu ver. Boa desligar noite aqui o para Wi-Fi, quem entrou gente. antes. Eu não dei boa noite. É que eu tava mandando coisa aqui, não tava. Quem travou fui eu? Não, foi que eu estava tirando o Wi-Fi para Ah, ficar tá. melhor, porque se ficar no Wi-Fi Entendi. vai Oi, travando. Ju. Vamos lá, Maísa. Pronto, Juliene. Vamos lá, gente, mandando para todo mundo. Hoje a gente vai desmistificar algumas coisas do tarô, né? Algumas situações que o pessoal vai falando, como eu estava dizendo. Alguém aqui já fez sessão de tarô? Nanda. Hein? Já fizeram sessão de tarô? Vamos interagir aqui, vamos fazer perguntas para vocês. Já fizeram sessão de tarô? Quem gosta de tarô? Aliás, recebi os feedbacks dizendo que foi uma excelente indicação que eu fiz, que Foi, você foi muito ó. assertiva, que você ajudou muito e eu toda orgulhosa lá. Então, gente, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida, vão colocando aqui na caixinha de perguntas, tá? A caixinha de perguntas é Ó, o essa Ju tá dizendo que já interrogaçãozinha aqui. fez. A gente tem algumas dúvidas, a gente trouxe algumas dúvidas, catou algumas sobretudo de internet, né? Porque são dúvidas que as pessoas geralmente perguntam, Sim. mas aí a gente trouxe para cá para desmistificar.
Primeiro, acho que a gente poderia falar ainda não, mas adoraria fazer. Mas Sil, vocês, ó, Mari Salessandra e Maria de Lourdes também estão dizendo que já fizeram. acho que as meninas tiram tarô, né, Mari? Eu acho que Mari tira tarô, não sei Maria Lourdes. A Sil, Ana Cristina, Vanilda, Cláudia. Então, gente, o tarô, se a gente for ver um pouquinho da história, começando lá dos primórdios, ninguém sabe ao certo onde, como e quando começou o tarô mesmo, né? Quando a gente vai estudando, que a gente se debruça um pouquinho sobre a história do tarô, tem tem muitos mistérios, digamos assim, sobre o tarô. Mas, independente de como ele tenha começado, durante muito tempo foi mistificado o tarô, porque antigamente, né, as pessoas que faziam algum tipo de adivinhação, por exemplo, hoje o que se chama de médiuns, hoje o que são na igreja aquelas pessoas que têm os dons do Espírito Santo, por exemplo, na antiguidade, alguns anos, séculos e milênios atrás, essas pessoas eram tidas como bruxas. Nada mais, nada menos do que isso, tá? Bem, falando bem assim, jogando bem aos quatro ventos, era isso. Então, Isso. as bruxas não eram somente aquelas pessoas de darks, assim, daquela aparência mais gótica, que faziam bruxarias com caldeirão, esses negócios. Não era exatamente assim. Lógico que tinham essas, como tem pessoas hoje que são mais góticas, e tudo bem, isso não tem nada demais. Mas existia também aquelas outras que faziam que faziam como essas bruxarias, os feitiços, com ervas, por exemplo. Então, se você tinha que curar alguém e precisava fazer um chá e dizia, olha, tá com X, Y, Z doença, toma um chazinho disso que passa. E a pessoa ia lá, fazia o chá e dava. E você realmente curava, porque a medicina das plantas é real, e isso fazia de você um bruxo, fazia de você uma bruxa, né? Então, assim, você tinha, faça uma compressa de folha de bananeira. Por quê? Porque o calor com o corpo fazia compressa quente, isso era tido como bruxaria, né? Então, durante muito tempo, quem usava isso, porque tinha essa ligação mais forte com a espiritualidade, era tido como bruxa, e aí isso foi sendo mistificado. Por quê? Porque as bruxas sempre foram pessoas, e os bruxos sempre foram pessoas que eram marginalizadas na sociedade. Só que isso, há alguns anos já vem mudando, né? Por quê? Porque as pessoas começaram a ver, primeiro que existe toda uma expansão de consciência na atualidade, das pessoas transcenderem um pouco sobre o que realmente são terapias holísticas, tá? Esse lado holístico não é só o lado good vibes das pessoas, não. Hoje em dia existe muito essa onda, digamos assim, de entender, né, que não é uma onda passageira, na verdade, que as pessoas estão se voltando mais para dentro de si, para entenderem que o nosso lado espiritual também faz parte do nosso corpo físico e mental. Então, até mesmo a medicina já vem estudando tudo isso e mostrando que muita coisa, muitas vezes, quando as pessoas, por exemplo, que são doentes, pacientes de doenças físicas, né, de patologias, se apegam mais ao lado espiritual, isso auxilia muito. Então, diante disso, e eu estou contextualizando tudo isso para a gente chegar nas desmistificações do nosso tarô, diante de tudo isso, o tarô também foi tomando uma outra conjuntura. As pessoas começaram a perder um pouco mais de medo de procurar tarô, né, de procurar tarólogos ou cartomantes, e foram dizendo, nossa, não é só a adivinhação do futuro, né? Isso aqui tem o lado divinatório, mas não é aquela coisa assim do pacto com o diabo, porque sempre foi muito visto como isso, por causa dessa explicação que eu dei no início sobre o que se entendia até então por bruxaria, por feitiçaria, enfim, tá?
por magia. Então, o que é que acontece? Quando a gente passa a entender o tarô dentro de uma ferramenta terapêutica, dentro de uma ferramenta de autoconhecimento, dentro de uma ferramenta de direcionamento, você passa a entender também que o tarô não tem nada de feitiço, nada de bruxaria. Na verdade, opa, ai, chega, caiu aqui, foi tudo. Eita. Na verdade, o tarô, pronto, já foi. Na verdade, o tarô, desculpa, tá, gente? Saltou aqui, quebrou aqui o negocinho. Na verdade, o tarô tem muito mais a ver com frequência da física quântica, com energia, e a energia é pura quântica, do que com o que muita gente entende por magia, tá? Sim. Vê isso, o tarô derrubou, foi verdade. Do que às vezes as pessoas assim entendem como magia, e tudo bem muita gente entender como magia, mas eu sempre prefiro olhar muito esse tipo de coisa pelo lado quântico, pelo lado frequencial, por Da questões energia, com de certeza. energia. Ainda Porque hoje tem isso, muita gente que tem medo, né, Ica? Tu sim, até falasse um dia desse que tu demorou muito a procurar porque você achava que era coisa que muito. não Porque vinha de a Deus, gente, né? Eu atendi uma pessoa hoje, ela me disse exatamente a mesma coisa, que passou anos procurando, querendo colocar cartas e com esse medo, porque era muito católica, é muito católica. Mas, enfim, no final ela me disse uma coisa bem bonitinha, que foi assim, passei anos procurando, querendo, mas agora eu entendi que foi porque eu precisava encontrar você. Oh. adorei. Então, a gente tem uma pergunta aqui na caixinha, Dona Ederilda e Carol. Mas vamos lá. O que aconteceu comigo? Já que a Anitta falou. Eu sempre tive curiosidade. Uma coisa que eu não olhei. Eu entrei pelo meu pessoal, foi? Não, Não, né? Ainda bem. Miracle. Pronto. Uma coisa que eu sempre quis era em tarô. Eu achava muito mágico como que as pessoas falavam sobre tarô para mim. Só que eu tenho uma criação eminentemente católica, né? Então tem aquela coisa, a Bíblia fala muito sobre não procurar ocultismo, né? E até eu entender que tudo na Bíblia é dentro de um contexto, Fernanda, eu já te respondo essa pergunta, tá? Adorei. Adoraria responder, inclusive, essa pergunta. Coloca ela na caixinha para a gente não perder ela. Tu põe, por favor? Então, assim, dentro dessa perspectiva, existe. Eu tinha medo, porque assim, você for procurar ocultismo, você vai ser castigado. Então, como eu sempre fui a pessoa de um pouco, né? Algumas coisas eu era muito estar dentro das regras e eu sempre fui muito temente a Deus por causa de toda a conjuntura religiosa em que eu me inseria. Então, tinha isso, assim, não posso de jeito nenhum ir para o tarô porque Deus vai me castigar e eu vou morrer queimada na beira do inferno. Só que aí, em 2018, eu passei por um tempo assim de muitas turbulências na minha nave da vida. E quando foi em 2018, eu falei, gente, é o seguinte, já que é para estar na beira do inferno, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não tem diferença Uma nenhuma, eu vou me salsadinha mais embora. aqui, né? É uma labareda a mais no fogo do inferno, uma labareda a menos, já tá tudo certo. E fui. E, assim, a primeira coisa que eu cheguei lá foi... primeiro que eu vi que existia muito misticismo. Você vai no tarô, a sala é escura, tem Eita. muitos gatos pretos, a sala é cheia de velas e incensos. Existia essa mistificação do tarô, né? Aham. E eu cheguei lá, minha taróloga não, graças a Deus ela não morreu, é psicanalista, né? E também é reikiana, floralista. Então tinha várias técnicas, dominava várias técnicas holísticas e ela chegou e tirou o tarô muito tranquilamente, falou tudo, sim, coisas que eu realmente não tinha falado para ela, mas ela leu a minha vida num contexto atual do que eu estava passando naquela época. Ruth, exatamente.
Então, a Débora também é paciente barra cliente da Ruth. Então, assim, a primeira coisa que ela me disse, que eu fui vendo, é que ela estava contextualizando. Então, ela dizia assim, olha, essa carta aqui é da sua família. E mostrava qual era, energeticamente, no campo energético, a minha relação com a minha família. Então, era como se, boa noite, Thay, obrigada por estar aqui hoje. Então, era como se ela chegasse ali e dissesse assim, olha, você tem essa ferramenta aqui, a sua realidade é essa, como se ela me mostrasse o filme da minha vida. Pronto, basicamente isso. Só que eu como espectadora. Então, quando a gente sai e olha a coisa do lado de fora, a gente consegue enxergar melhor, né? Você não tem aquela coisa que quem está do lado de fora vê melhor. E assim foi para mim. Então, me ajudou demais. Foi a primeira pessoa que disse assim, Ica, se liga na tua intuição. Porque até então era só intuição. E aí depois foi um outro caminho que me faz estar aqui hoje. Mas assim, a primeira coisa que eu entendi naquele dia, em maio de 2018, foi que o tarô não era um instrumento de adivinhação dentro de uma mística de apenas ou tão somente de magia, né? Ou às vezes não tinha nada a ver com magia, vai depender muito do que ângulo você está olhando isso. Sim. Mas sim de um instrumento de aconselhamento, para dizer, olha, o que está acontecendo na tua vida é isso, presta atenção naquilo, porque se não for assim, assim, assado, vai acontecer tal coisa. Isso. Entendeu? Então, por exemplo, na época, estava acontecendo um problema comigo e meu ex-marido. A gente já tinha separado há 3 anos, mas a gente tinha ficado muito amigo, para autoconhecimento mesmo. A gente tinha ficado muito amigo, mas em 2018 a gente teve um rompimento da nossa amizade e isso me fez sofrer demais, muito. Estava perdendo o meu grande amigo. E ela disse, eu falei assim, olha, eu estou em dúvida, porque será que eu estou com uma dor no meu coração porque eu estou perdendo meu amigo, ou será que é porque eu ainda sou apaixonada por ele e não sei disso? Porque às vezes a gente pode confundir, né? Às vezes acontece. E aí ela disse para mim, olha, o que você tinha para cumprir, o seu ciclo com essa pessoa já fechou. Então, assim, se você quiser ficar com essa pessoa e correr atrás dela, tudo bem. Mas não tem mais o que você fazer. É provável que seja um relacionamento infeliz se você ficar. Então, a escolha era minha. Sim. Ela não disse assim, vai ter isso, vai ter aquilo. Ela me deu as possibilidades da minha vida. E é muito bom porque, como a Thay falou aqui, a Thay Ferregutti, ele vem para nos auxiliar. Às vezes a gente quer uma ajuda, às vezes a gente precisa de um direcionamento. O que é que eu vou fazer agora? E o tarô está ali dentro dessa ferramenta. Então, o diabo, se é que o diabo existe, mas isso é conversa para uma outra hora, né? O diabo, na verdade, passa muito, muito, muito distante. Eu já falei aqui numa live nossa que o diabo, na verdade, é a nossa inveja, a nossa raiva, a nossa. Nem existe. Mas, enfim. Mas tem gente que não está pronto para essa conversa. Tem gente que não está pronto para essa conversa. Mas, assim, não, o tarô assim, vem dessa coisa. Existem pessoas e tarólogos que utilizam do tarô como divinatório ou adivinhatório, que existem as duas formas. Existe o tarô terapêutico, que é o que a gente chama de tarô terapêutico, que é o voltado para o autoconhecimento, né? Que, na verdade, dá possibilidades e nos traz muitas questões mesmo. O tarô faz perguntas para a gente se voltar para o nosso interior e nós mesmos respondermos as perguntas, né? Na verdade, a gente vai pergunta para ele, ele vai responde com outra pergunta, faz aí, te decide agora. Retórica. É uma retórica, né? Exatamente. Então, isso é que é legal. Usar o tarô para o autoconhecimento é muito enriquecedor. Muito, muito. Eu sempre digo assim, para mim, me auxilia muito no autoconhecimento, me auxilia muito no direcionamento, né? Eu não, tanto que eu nem me ligo na parte adivinhatória, e já já eu volto para a pergunta e faço as perguntas da caixinha, gente. Tá? Segura aí, quem tiver com as perguntas, segura aí que vou voltar. Mas, assim, a questão adivinhatória é muito das pessoas ficarem... Tem gente que usa o tarô da parte adivinhatória, que é a divinatória, né? É a mesma coisa.
Sim. No sentido de, assim, quando sabe da propensão daquele futuro, daquela perspectiva de futuro, a pessoa simplesmente cruza os braços e fica lá esperando acontecer, tá? Então, não é isso que funciona. Lembrando que o tarô é energia. O tarô se conecta com a energia das pessoas. Então, quando a gente tira um tarô e tá ali aquela carta, que aquela carta está te aconselhando, é dentro daquela perspectiva que você está vivendo no momento, Naquele tá? momento. O tarô não mente no sentido, não é de que o futuro que ele está vendo, que às vezes acontece de ver, não é que ele não vá É acontecer. O tarô imutável, não né? é que no sentido de essa é a energia que está disponível para você hoje. Isso, Essa é a propensão. Se isso, vai acontecer ou não, vai depender da maneira como você vai agir, isso. tá? Então, assim, tem um caso que eu conheço. Tarô é mais ou menos como um digging. É quase isso. Eu tô adorando essas coisas, se eu pergunto, porque isso dá pano para muita manga. Estão fazendo o link, né? Mas assim, ó, você chega, você é tarólogo. Tipo, a Anitta tá fazendo uma tiragem para mim. Aí a Anitta chega e diz, Ica, ó, toma cuidado com o teu aparelho reprodutor. Porque eu tô vendo aqui que você pode ficar doente e muito grave do seu aparelho reprodutor. Sei lá, cuida do teu útero, dos teus ovários, né? Eu vou ficar muito doente do meu útero? Tipo, eu vou ter algum problema? Não necessariamente. A Isso. energia de hoje é que eu tenho essa pretensão, essa propensão. Se por um acaso eu chegar e não me cuidar, vai acontecer. Mas se eu chegar e me prevenir tudo direitinho, não vai acontecer. Entende? Então, assim, essa parte divinatória, adivinhatória do tarô é muito para dar a faca e o queijo para dizer assim: olha, você tem a oportunidade de cortar esse queijo e comer ou não. Tá? Então é isso, é frequência. Vamos lá, deixa eu ir respondendo as coisas aqui, porque senão vai passar muito. Quem tiver Vai. dúvida, a gente põe na caixinha, porque na caixinha fica guardada, tá? Fernanda Mas, já perguntou outra coisa aí junto com o Teta também. Ela já fez outra mas pergunta. espera, é porque eu tenho que voltar aqui a conversa, Ah, os comentários, para achar. Espera ainda, tá? Hum. A Fernanda perguntou assim: para fazer uma leitura, vocês precisam entrar em Teta ou se conectar? Então, eu já vou partir do princípio, Fernanda, que entrar em Teta é se conectar, tá? O Teta é porque é dentro da visão teta-hiliana, digamos assim, sobre conexão. Então, o Teta, ele fala muito, ó, entrar em Teta, entrar em Teta. Mas entrar em Teta já é se conectar com a sua egrégora de luz, com a sua espiritualidade, com a sua frequência de luz, tá? Então, é importante a gente fazer isso? Sim. Eu acredito, pelo menos, dentro da minha perspectiva como taróloga, assim como consulente também, quando eu vou me consultar, eu respiro e me conecto, né? Eu chamo a minha egrégora, eu peço a proteção da minha egrégora de luz, dos meus anjos, para que não venha outras frequências que às vezes estão no ambiente a interferir na leitura do meu tarólogo. isso. Entendeu? Então, É, assim, eu acho importante, eu penso, assim eu faço, e respeito quem não faça, mas eu entendo muito que para você, se você está lidando com energia, a gente tem que se entender como um captador de energia. Nós somos um grande, como curadores, nós somos um grande centro de captação. E mesmo quem não é curador, mas todos nós somos centros captadores de energia. Então, sim. quando eu estou tirando uma carta, por exemplo, para você, eu tenho que me concentrar dentro da sua frequência para que aquela carta dê a delimitação, a leitura da sua frequência, da sua energia, dentro das suas perspectivas. Entendeu? É, Então, exatamente. é bem isso. Exatamente. Eu entro em teta, né? Mas aí entrar em teta
a gente já configura que a pessoa seria Teta Healer, e nem todo tarólogo é Teta Healer. Então, é como o Ica diz, se conecta com o que faz sentido para você, com a sua espiritualidade, se conectar com a sua espiritualidade. Eu entro em Teta, envio, a minha sessão, ela não é online, assim, em ligação. Eu faço por WhatsApp, então eu peço para o meu cliente entrar, respirar, fazer uma pequena oração para o anjo da guarda, pedindo proteção também, se conectando a mim, e eu faço de cá, entendeu? Então, existe a conexão mútua, e no final, como Teta Healer, eu faço a quebra energética, e aí, eu estou fazendo um curso também, paralelo, estou fazendo outro curso, e o meu professor diz exatamente isso, façam a conexão e façam a quebra. De uma outra maneira, ele ensina, lógico, porque eles não são Teta Healers. Eu faço da minha maneira porque eu estou em Teta, eu tenho a minha técnica, né, de fazer, então eu faço do meu jeito. Mas é isso. Agora sim, Fernanda, se você está perguntando se entrar em Teta fazer aquela meditaçãozinha básica do Teta, talvez seja por conta disso que você fez a diferenciação entre entrar em Teta e se conectar. Assim, deixa eu ver como é que eu digo isso, sem levantar muitas bandeiras, sem levantar muitos fogaredos. Aquela meditaçãozinha do Teta, aquela que você vai coração, desce, entra na bola, sobe, não é necessário, tá? Isso. Fazer aquilo. Até porque depois, mais pra frente, ou então se você quiser fazer a minha mentoria numa outra turma, eu explico sobre conexões / meditações / frequências / enfim, meditações Teta, tá? Então não precisa você fazer aquela meditação Teta para se conectar, nem para ler o tarô, beleza? Marie está perguntando onde encontrar curso de tarô. Marie, eu e a Anitta estamos fazendo 2 cursos iguais. Ela já está mais na frente do que eu, mas a gente fez o primeiro com a Ruth Tavares, que foi essa a minha primeira taróloga que eu amo de paixão. Assim, para mim, eu sempre digo que existe um antes e depois de Ruth na minha vida, porque ela me ajudou e me ajuda ainda. Eu tenho um outro tarólogo também, que também é tarólogo da Ruth. Então, tipo, às vezes eu sinto no meu coração de que eu tenho que tirar com a Ruth, e às vezes eu sinto no meu coração que eu tenho que tirar com o Adriano. Adriano, esqueci o sobrenome dele, mas daqui a pouco eu lembro. E então, vai depender da minha necessidade. Eu me conecto e digo, Deus, e agora? Eu vou para qual dos dois? Mas sempre estou ali com os dois. E a gente tem outros cursos também, tem o do Weiner Lira, eu acho que é Weiner Lira o sobrenome dele, que é muito bom também. Isso. Mas a gente está fazendo outro que a Anitta tem maiores informações sobre esse outro, porque ela já começou e eu ainda estou lá atrás. O Fernando Loureiro, o Instagram dele é Fernando Loureiro, ele é maravilhoso, mas a turma que eu tô já tá fechada, então segue ele lá porque ele deve abrir alguma outra turma depois. Essa turma são 2 meses, então não sei se esse ano ainda tem turma dele. Ele é incrível, ele tem um jeito de ensinar assim que a pessoa fica babando. Tô passando. Então, a De Souza Maria Clarete. É Maria Clarete de Souza. Porque o Instagram dela é o contrário. Ela disse: o tarô é mais ou menos como um digging. Às vezes pode ser, Maria, mas também você pode usar o tarô, por exemplo, para achar crenças, tá? Existe o T-terapeuta, THI.terapeuta, ele é instrutor de Theta Healing, mas ele também tem um curso específico para quem quer trabalhar com tarô dentro do Theta Healing. Então, é uma leitura diferenciada direcionada para Theta Healing. Então, por exemplo, eu não fiz esse curso ainda, mas até onde eu sei, porque tem uma das minhas monitoras da minha mentoria que ela fez. Então, o que é que faz? Você vai se conectar e o que vai dizer a sua crença é a carta. E tem outras nuances também, mas tipo, no basicão, ela vai te auxiliar a achar crenças
e destrinchar e fazer o digging através da leitura do tarô, tá? Então é bem interessante, assim, eu tenho muita vontade de fazer esse curso. A Mas Fernanda depois vai. o Oi? tarô não é só feito o digging, né? Porque o tarô dá realmente um direcionamento. O digging é pra gente cavar, achar crença, achar um Isso. sentimento, achar alguma coisa que trava a gente. O tarô não. O tarô você chega com uma dúvida de alguma questão, compra um apartamento, a gente vai lá perguntar ao tarô qual a energia agora de fazer uma compra do apartamento? Aí ele vai dizer, ó, se você comprar acontece isso, se você não comprar acontece isso. E aí você decide. É diferente, não é como um digging, você é uma coisa mais ampla. O É tarô lhe porque dá mais respostas de mais questões, entendeu? é porque assim, você pode usar o tarô, Maria, para fazer o digging no sentido de achar a crença. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, assim, vamos dizer que eu estou atendendo a Anitta. Aí eu digo, Anitta, você tem que olhar mais para você, porque talvez você esteja. Não é o caso, tá, gente? Eu tô só. Isso é um exemplo. Eu posso chegar e dizer, Anitta, você está muito insegura, o que você tem que trabalhar mais essa sua insegurança. Por que que você é insegura? Entendeu? Então ele te dá ali a palavrinha-chave, a situação-chave para você se trabalhar. Sim. Tá? Então, por esse motivo que tem o autoconhecimento, porque às vezes você não se percebe como uma pessoa insegura, às vezes você não se percebe como uma pessoa carente, por exemplo, entendeu? Porque as pessoas consultam muito o tarô, tanto para questões de relacionamentos, né? Vou ficar com fulano ou não vou ficar? Isso acontece demais. Mas, assim, por exemplo, o tarô ele pode chegar e te dizer, olha, vamos supor que a pessoa está indo toda semana. Eu tenho uma colega que cada crush que ela arruma no Tinder, ela vai no tarô para saber se aquele é o prometido dela ou não. Então, assim, ela vai. Se for uma taróloga, né, profissional, uma taróloga que atende dentro dessa visão terapêutica, preocupada com o seu eu, Não ela vai vai dar dizer, não. olha, espera, você está muito ansiosa. Por que você está ansiosa? Vá procurar alguma coisa que trabalhe essa tua ansiedade, Sim. né? E aí cabe a pessoa depois ir procurar um outro tipo de terapia para tratar essa ansiedade. O Sim. tarô, ele não trata a ansiedade, tá, gente? Ou a insegurança, mas ele tem condições de te dizer que você está inseguro, ele tem condições de te dizer que você está nervoso, que você está tomando decisões erradas na sua vida, enfim, ele te dá um direcionamento, tá? Essa profundidade que tem com o digging, por exemplo, o Theta Healing traz, a minha terapia, a minha técnica terapêutica traz também, entendeu? Tem outras, multidimensional, registros acásticos, tudo isso auxilia nesse processo de entendimento da crença, Sim. tá? Deixa eu ver aqui. Tem gente que entrou, eu O não. comandante acabou de entrar. Eita. O nome terapêutico vem daí, né? Vem das possibilidades que ele abre de você se enxergar, e não porque ele é uma terapia e vai lhe ajudar como terapia. É, Boa vamos noite, lá. comandante. Eu tentei acenar para todo mundo, gente, mas como eu tive que voltar a conversa para poder. Adriano de Leão. Aí, Romeica chegou para mim. Adriano de Leão. Quem é muito, muito bom. Adriano é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Gente, quem tiver pergunta, bota na caixinha, porque eu às vezes me perco de quem está entrando. Pronto, aqui, botou. Quem Aí travou? vamos lá. Heloísa. Dona Darilda perguntou o que significa o tarô, Anitta. Que pergunta abençoada. Foi de o quê? Eu não entendi Vestibular essa. exatamente qual é, assim, me explica, Tarô Dona é um Darilda. oráculo que nos traz respostas, assim, respostas, na verdade, que elas já estão dentro da gente. E o tarô, ele só vem mostrar, ele vem clarificar as respostas que estão dentro da gente. E por isso, tanto ele nos responde com perguntas, porque as respostas já estão dentro da gente. Hoje, no final da sessão que eu fiz hoje de manhã, a minha cliente me disse isso. Você me confirmou muita coisa que eu já sabia. Sim. Por quê? Porque já estavam lá as respostas. Eu não criei as respostas. O tarô só
fez ela enxergar, ela ter certeza. As respostas já estavam dentro dela. Então é É. isso, é um oráculo que nos traz respostas, nos faz enxergar o que a gente já carrega dentro da gente. Só que muitas vezes a gente não se dá conta. Isso. Entendeu? Então, assim, quando vem como ferramenta de autoconhecimento, vem para isso, vem para você entender que às vezes a coisa que você estava pensando era real, tipo, como você se entendia como ser humano, ela Sim. existia. Então, é aquela coisa que eu falei. É como se trouxesse você como espectador da sua própria vida. Então, você vai se ver de fora, né? É você olhar de fora para você mesmo, como se Sim. estivesse ali passando uma espécie de filme, tá? Tudo, eu estou falando bem metaforicamente, que é para a gente poder entender um pouquinho. A Fernanda perguntou assim: existem várias formas de se interpretar as cartas. Você escolhe uma vertente para fazer essa leitura? Primeiro, vai, Anitta, primeiro tu. A vertente que a gente usa, vou falar por nós duas, porque eu acredito que você também seja essa vertente, é terapêutica. Existe a divinatória, que é a gente vai dizer assim, Ica, estou aqui vendo, tem um homem descendo de um navio, ele é louro, vai ser o homem da sua vida. Não, essa não é a nossa vertente. Então, a nossa vertente é, olha, você vai entrar na sociedade, a carta está dizendo aqui para você analisar bastante, usar sua intuição, ver se realmente esse é o momento de você entrar na sociedade. Aí puxa uma outra carta. Se você conhece essa pessoa realmente de fato, se tá tudo que vocês precisam saber já está no papel. Então, ela traz possibilidades de você analisar se é o momento da sociedade, se é a pessoa certa para a sociedade, se isso É, está de acordo com o que você quer para a sua vida, com a sua energia. Então, essa é a nossa vertente. É mostrar para o consulente, para o nosso cliente, as possibilidades e dar para ele resolver, porque o tarô não responde, não lhe dá respostas do que você deve fazer. Ele lhe dá direcionamento. isso. Alguém perguntou, agora que eu lembrei, eu passei essa pergunta como não estava. Sim, Fernanda, você está conseguindo compreender? As perguntas estão sendo respondidas com êxito? Vai interagindo aí com a gente, porque você fez essas perguntas, a gente está respondendo, a gente não está sabendo se está respondendo a pergunta que você perguntou. Tu tá entendendo? Sim, Às vezes a pessoa é, pergunta uma coisa, a gente está entendendo outra, mas vai dizendo aí se está satisfeita. Se não tiver, também pode dizer que a gente vai tirando as dúvidas. Alguém perguntou, que eu não lembro quem, se o tarô, a leitura do tarô era a mesma coisa da leitura do futuro do Teta Healing. foi Quer Nanda. responder? Foi Nanda também? Foi Nanda. Essa a gente não respondeu ainda. Eu acho eu acho diferente, porque no tarô, mais uma vez, a gente tem como aprofundar mais, a gente tem uma resposta, a gente tem como fazer uma nova pergunta, embaralhar e trazer mais ingredientes para essa resposta. E quando a gente faz uma visualização de futuro Theta Healing, vem a imagem. A imagem está lá, ela vem o que a gente. Claro que o tarô também só vai dar para a gente o que a gente pode ver e o que o cliente está preparado para saber. Mas no Theta Healing a gente não tem como ficar perguntando, me mostre mais. E dentro dessa casa aí que eu tô vendo, tem quantos quartos? A gente não tem como fazer esse tipo de perguntas, entendeu? É uma visão completa que a gente tem no Theta Healing? É bonito, é mágico também, é incrível, mas é diferente. Mais detalhes, isso. Eu costumo dizer também que, assim, eu não sei se a Nanda fez o avançado e o básico, mas o Ela avançado fez até o digging. foi, arrasou. Então, boa noite para todo mundo que está entrando. Dudu, beijo, meu amor. Então, eu costumo ver assim, tipo, no Teta tem a leitura de futuro, tem a lembrança de futuro, que é um pouco diferente, que a lembrança de futuro você escolhe até o tempo, né, daquilo, como se você fosse desse, é porque tem os passos, você, tipo, dá os passos À para, se eu frente. quero daqui a um ano, 12 meses, aí você vai dar 12 passos, tem um negocinho assim, entendeu? Mas, assim, é como
a gente está dizendo, na leitura de futuro, você está vendo literalmente o seu futuro. E Isso. às vezes eu acho que também a questão que no Teta não dá, é porque assim, gente, quando a gente monta uma mesa do tarô, né, que a gente tira a mesa todinha, não só uma carta conselho, mas a gente tira toda uma mesa, então assim, a que a gente faz, né, Anitta, tem isso. Aí no finalzinho tem ali a prospecção do futuro. Sim. Dependendo da carta, a gente vai fazer o cruzamento dessa carta com a que está embaixo, com a que está de um lado, ou que está do outro. As outras fazem a conjuntura do que está sendo feito ali ao redor. Sim. Então, assim, não é só aquela coisa, pay, buff, toma aqui a carta e é assim. Não é. Entendeu? E no tarô e no Theta Healing, não. É só aquilo. A Então, gente por vê exemplo, uma coisa, né? Uma então, cena que talvez descreva bastante coisa do seu futuro, mas numa tiragem a gente tem como ver muitas áreas e isso. trabalhar a fundo em várias áreas, então é diferente. Isso, entendeu? E aí, por exemplo, assim, vamos supor que você tá lá, pronto. Você tá lá, aí você vai e tira a carta da torre, né? Que a carta da torre e a carta da morte, as pessoas já têm medo. Ai, meu Deus, se sair a carta da morte é porque vou morrer. Porque tem muita gente que tem, tem muita gente que tem medo, né? Então, assim, ah, é porque eu vou morrer? Não. Se você for só para o Teta, na leitura de futuro você vê, por exemplo, um caixão, vamos supor, né? Você já, aquilo ali pode representar uma metáfora da sua vida. Tá entendendo? Então, por exemplo, assim, As mais vamos dizer, temidas. o diabo, a torre e a morte, né? Então, assim, na leitura do futuro, você pode ver uma cena e essa cena ser metafórica. Então, por exemplo, eu me vi, olha só, no curso eu me vi, eu na casa de uma pessoa, né, com o crush lá, me vi lá, grávida de 4 meses. Eu me vi lá atrás, em junho, né? E aí eu falei, nossa, será que eu vou também estar buchuda, não sei o quê. Mas, de repente, esse crush não era o crush da minha imagem, de repente era uma outra pessoa, né? E, de repente, essa geração não era a geração de um bebê, mas Sim. pode ser que aquilo seja a geração de um projeto meu, entendeu? Que fazia muito mais sentido, por exemplo, já que eu estou com a mentoria e com o tempo que eu estou botando ela para frente, em dezembro ela vai estar com 4 meses. Tá entendendo? Então, assim, às vezes a gente, com a leitura de futuro do Teta, pode ser que ela venha de formas metafóricas. Na leitura do tarô, não. Na leitura do tarô, como vai ter toda a mesinha lá, a gente vai ter condição de te dizer melhor se aquela leitura de futuro é realmente um casamento com um filho, tá? Um bebê, uma criança, ou se é um projeto. Isso. Entendeu? Mas vamos lá. Aí agora vamos para as demais. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque a gente tinha separado algumas aqui, né? Obrigada a todo mundo que está gostando. Obrigada pelos feedbacks. A gente está aqui falando. Não está interagindo muito com vocês, mas é porque o assunto é gostoso. E além de ser gostoso, tem muita coisa para falar. Senão não dá muito tempo, né? Mas é isso, gente. Basicamente dessa forma. Eu acho até que, Anitta, nos minutinhos finais, acho que a senhorita poderia fazer uma tiragem, né? Meu O que é que você Deus. acha? Você Né? quer me pegar, né? Não, mas tudo bem. Se não quiser, a gente faz um Eu posso tirar sorteiozinho de fazer uma carta da energia, uma carta de energia. Pode. Ou então a gente pode fazer um sorteio, Pode né? De ser, 2 sessões, uma com você, outra comigo. pode Sem ser, pode problema ser. nenhuma, né? Vamos pensando aí para quem tiver. Vai pensando nas perguntas, dentro desse que a gente já falou, porque aí faz a pergunta, quem responder primeiro já ganha, né? É, Boa, boa. vamos lá. Bom, gente, a gente falou aqui da questão de ter diabo, que a gente já desmistificou que não tem nada a ver com diabo, tá? A gente já mostrou para vocês que, na verdade, isso é uma questão de frequência,
diabo, na verdade, nem existe, mas depois, quem quiser saber mais, vai para a minha mentoria ou vai conversar comigo lá no inbox, eu converso para vocês sobre isso. Falamos de frequências. Aí vamos lá, dentro dessa questão de frequências, vamos tirar mais uma dúvida, né? Ica, se é frequência, tem diferença de eu fazer online ou eu fazer presencial? Diga aí, Anitta Bittencourt, tem diferença de fazer no WhatsApp? Você não está nem... Nenhuma, nenhuma diferença, porque é frequência, a mesma coisa da gente fazer uma sessão de teta, porque é a conexão, gente, a conexão é energia. Se a gente está na mesma energia da pessoa, então aquilo ali vai fluir do mesmo jeito, né? É engraçado, é porque eu fiz uma hoje, está muito recente, né? Então, é justamente o feedback, né? Nossa, você leu tudo, você disse tudo, é incrível, você foi muito sensível. Então, quer dizer, eu não conhecia ela, não sabia nada da vida dela, e eu descrevi a vida dela inteira por WhatsApp, né? Então, não tem diferença, gente. A Como, energia é a mesma. como tem alguns Teta Healers aqui, né? Então é isso, Sim, gente. É só como quando você vai fazer a leitura intuitiva, por exemplo, de alguém. Entendeu? Você não conhece necessariamente a pessoa. E, no entanto, você sai falando da vida dela como se você conhecesse essa pessoa. exato. Entendeu? Então, vai servindo para mostrar para a pessoa esse lado dela, né? A frequência está captada, a energia está ali. Então, você está captada, você está sintonizada. Lembra? Você é um grande captador de energia. Então, você capta, você para, pensa na pessoa. Tipo, eu estou aqui pensando em Anitta, eu vou tirar uma carta para ela. Então, É. eu tiro a carta, eu vou estar conectada na frequência de Anitta. Beleza? Então, não tem problema. Ah, eu sei lá, a pessoa está no Japão, eu nem falei com ela, mas eu disse para ela que de 8 horas ela fizesse uma prece e lembrasse de mim que eu ia de 8 horas tirar uma carta para ela. Ela de repente nem precisa estar online na hora. Mas se a pessoa lá chegou e disse, eita, 8 horas eu vou me conectar com Ica. Fechei meu olho, lembrei de Ica. E Ica tá lá no lugar dela, fechando o olho, lembrando de mim, tipo, captando aquela frequência, então eu vou conseguir dar um direcionamento para aquela pessoa. Tá Isso. ok? Consulta presencial, melhor do que online, tem tanta pergunta aqui. Para jogar tarô precisa ser médio, Ica? Pergunta que estava aqui na minha tela. Adoro. Isso que é frequência, A gente é entenderam, gente? bruxa. Entenderam? Isso que é frequência, isso que é captação de energia. Tá eu e a Anitta aqui, ó. Ela em Recife, eu em João Pessoa e a gente conectada. Não, não precisa ser médium para ler tarô, certo? Não precisa. Até porque eu tenho que parar, né? Não é muito bonito, não é bonito, Ica, fazer isso. Mas, enfim, até porque todos nós somos médiums, tá? Então, eu quero apenas dizer isso. Você está Mas trazendo muitos assuntos que as pessoas não estão. é porque eu sou uma pessoa, né, que eu não aguento. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que você não precisa ser um médium trabalhado, incorporado, tá? Dentro daquilo que tem como estereótipo de médium, né? Para ler tarô, ok? Não precisa. Na verdade, você precisa estudar, porque a gente pensa que é pegar uma leitura assim, pegar uma cartinha dessa e fazer, ai, que cartinha bonitinha, toda coloridinha. Eu tô aqui com o tarô de Marcélia, tá? Mas existem várias outras lâminas de tarô. Lâminas são os baralhinhos de tarô, para quem ainda não conhece. E cada um tem. Os personagens são os mesmos, tá? Então a gente tem namorado, tem o mago, tem eremita, tem sacerdotisa, enfim, tem todos eles. Mas as figurinhas, às vezes, os desenhinhos vão mudando, as cores, mas as simbologias são todas iguais, tá? O que vai diferenciar. Eu acho que Oi? alguém perguntou no início qual era o melhor deck para começar. Lembra de depois Ah, responder isso depois que acabar. pergunta. Não vi. Mas, enfim, o que vai mudar é a conexão do tarólogo com a cartinha, Sim. tá? Então, assim, olha, eu vejo, rapaz, eu gostei dessa cartinha, achei ela bonita.
eu tenho conexão com ela, porque você precisa se conectar com a sua lâmina. Você precisa estar à vontade com a sua lâmina. É igual você comprar um carro, por exemplo, todos os carros vão ligar da partida e andar. Todos vão, certo? Todos vão te levar a algum destino, exceto aqueles que, enfim, um carro normal vai levar você para onde você quer ir. Porém, tem uns que você vai entrar, vai se sentir mais confortável, seu corpo vai se amoldar mais no banco, a altura vai estar regulável. Então, o deck é a mesma coisa. A lâmina tem guardadas as proporções, tá? Estou falando de novo, metaforicamente, para vocês poderem entender. Então, tem isso. Vai depender, o tarólogo, ele está ali. Ele não vai estar mediunizado, incorporado. Então, quem tem esse medo de o tarólogo estar lá incorporado, percam esse medo, tá? Eu poderia também falar mais coisas sobre incorporação e estar incorporado ou não estar incorporado. Porém, também vou deixar esse assunto para uma outra oportunidade ou para mentoria, porque tudo isso eu vou desmistificando lá para poder entender. Mas assim, não, gente, vocês não vão ser atendidos por um médium necessariamente. Ele pode até ser médium dentro de uma casa espírita, Sim. tá? Mas não precisa ser Não médium, necessariamente. trabalhador de casa espírita, para tirar o tarô, para ser tarólogo. Basta que você estude e se entenda dessa forma, porque não é uma coisa tão simples. Não é Não, assim, não é simples. Você tem que estudar muito, muito, mas com o tempo, vai ficando mais fácil, a sua intuição vai falar, vai começar a falar mais alto e vai começar a interagir e casar com o significado que você já estudou daquela carta. Então, aí, cada vez mais a sua leitura vai ser mais profunda e vai levar mais informação para o seu cliente. É. O que eu acho legal também no tarô é porque, assim, quando você é uma pessoa conectada com você mesmo, com a sua própria essência, a sua intuição está mais elevada. Então, às vezes, a carta do tarô, porque, assim, às vezes uma carta tem vários significados, Sim, tá? Então, assim, dentro da conjuntura que ela é tirada, dentro das cartas que estão do lado, em cima, embaixo, enfim, dentro daquela conjuntura que está sendo feita a leitura, o tarólogo, que ele tem uma conexão com a própria intuição, com ele mesmo, já mais forte, né? Se ele tem frequências mais elevadas, e isso com o tempo de tiragem de tarô também, ou com outras terapias, isso vai acentuando, então ele vai ser, digamos assim, mais assertivo até na sim, leitura. Por quê? Porque ele vai estar ali, além da figurinha da carta, né? Ele vai também estar trabalhando o lado intuitivo. E aí entendi. vai uma coisa auxiliar a outra, que é como eu tiro tarô, né? Eu tiro o tarô. Primeiro eu faço a leitura intuitiva da pessoa para aquela área. Então, tipo, por exemplo, a Anitta quer saber amor, trabalho, família, nananana. Então, a minha tiragem eu faço primeiro a leitura direcionada àquela área e depois eu tiro a carta apenas para, digamos assim, comprovar ou apenas Complementar, para né? complementar, ilustrar aquilo que eu estou falando. Tá? Então, Sim. é uma tiragem um pouquinho diferenciada do habitual. Pergunta na caixinha, Fernanda. Linda, tô adorando a participação da Fernanda. As cartas do Nanda tá? é, as cartas do tarô também precisam de limpezas energéticas feitas os cristais. Sim, Eu entendo que sim, Fê, porque o tarô é matéria, sim, né? E como toda matéria, ela também capta energia, tá? Cristal é terra, né? Cristal vem do elemento terra, então ele capta energia. Mas não sim. significa dizer que porque o tarô é de papel, às vezes de plástico industrializado, que aqui tem recoberto de plástico, ele também não capte. Entendeu? Sim. Até porque, por exemplo, assim, um copo, um computador, um ambiente, quando você Tudo entra, não tem capta, né, aqueles ambientes energia. quando você acha que, nossa, que ambiente pesado, não sei o quê. É. Tudo capta energia, porque tudo é quântico, tudo é Tudo frequência. é energia. Exatamente, entendeu? Então, assim, às vezes você vai. Já aconteceu, por exemplo, de eu fazer uma leitura, foi muito impressionante esse dia. Eu fui fazer uma leitura, eu como consulente, tá, gente? E aí
Eu percebi que a leitura não deu muito certo para o dia. A Uhum. própria Carol, ainda bem que a gente é amiga, ela me conhecia, eu conhecia ela. Assim, ela sentiu, ela, além de tudo, ela era médium. Então, assim, ela usava de diversas técnicas na leitura dela. Ela é maravilhosa também. E aí ela percebeu que as energias estavam querendo influenciar no baralho, no tarô, né, nas lâminas. E aí a gente não tirou o tarô naquele dia. Porque a frequência estava tão forte, o que ela tinha para me dizer era tão importante que eles não queriam que ela me dissesse o que ela tinha para me dizer. Entendeu? E aí ela disse, Iraclis, venha, faça isso, tome esses banhos, faça essas leituras da Bíblia, não sei o que lá, porque o que eu tenho para lhe dizer é mais forte e é melhor você vir depois. Aí no dia que era para eu ir, que era na casa na segunda, eu amanheci doente, eu e Ah, ela. Amanhecemos doentes, muito doentes, a gente passou o dia mal. Aí de noite a gente tomou um banho energético, tá? Porque tinha muita coisa nas cartas que eram para dizer sobre hoje em dia. Só hoje é que eu entendo. E sobre tudo que eu tenho vivido hoje em dia. E é, talvez ia atrapalhar muito, porque a gente vem para cá para eu principalmente que eu desmistifico muita coisa. Eu trago algumas verdades que as pessoas não dizem até para manter no cabresto ali, para ganhar dinheiro extra, né? traz verdades. E, é, e aí eu não tenho problema de falar sobre certas coisas. Nossa, mas você fala sobre isso, você não tem medo das pessoas te julgarem, não tenho. Mas eu trago para mostrar algumas coisas bacanas, algumas luzes que temos que às vezes as pessoas não querem que se acendam para manter você sob o controle, inclusive no mundo holístico. Então, foi bem interessante esse dia, assim, é uma coisa que ninguém às vezes diz. Mas, Ica, você falou que não tem a ver com espírito, mas é porque é outra coisa, gente. Espírito não necessariamente é uma pessoa que morreu, tá? Quando a gente passa a olhar o espírito como uma frequência de energia, aí a gente Sim. também começa a entender outras coisas. Mas, Tá, mas é tá bem aquela coisa. polêmica essa live. É, mas é para outra hora. É para outro momento. Mas é isso, a gente tem, Anitta, porque tem mais coisa para a gente falar, a gente não fez a tiragem ainda. O que é que você acha da gente fazer mais uns 20 minutos depois? Pode Rola? ser, Pode ser? Pessoal, pode. rola para porque faltou a tiragem, faltou o sorteiozinho. Rola para todo mundo que está aí. Temos 13 pessoas ainda na live. Dá chuva de coração aqui para a gente ver. A gente volta, tira mais umas dúvidas, faz o sorteio. E aí, vamos lá? Ou vocês estão enjoados da minha voz, da minha cara e da minha arengueira? Porque tá muito arengueira hoje. Estou muito arengueira hoje, pode falar, senão eu vou ficar bem quietinha, só a Anitta que fala. Ó, chuva de coração. Então, gente, a gente vai. Eu vou fechar, tá? Vou voltar. A gente tira mais algumas dúvidas e a gente faz Pronto. rapidinho, coisa Quem de quiser 20 participar do minutos. sorteio, volta, tá? Porque só quem tiver na próxima, a gente faz logo no comecinho o sorteio, que é para não ficar, Isso. Tá né? bom, gente? A outra parte a gente deixa gravada também? Não. Deixa, Deixa. né? Pronto. Então, já já a gente volta, gente. É só o tempo de postar. Eu vou só marcar a Anitta, não vou nem fazer, como é que se diz? Legenda, tá, Anitta? Depois a Tá bom, gente. Ok? tô aqui. Até já já, gente.